Dark Web, a Polícia Federal e FBI prendem israelense que vivia em Brasília, acusado de todo tipo de tráfico no lado negro da internet. Atropelamento, mãe e filha são atingidas por van escolar no Núcleo Bandeirante. A mulher não resistiu. O caso foi uma rua que já foi tema de reportagem do Band Cidade. Olha, por falta de faixa de pedestres nesse caso. Logo mais, porte de armas. A gente explica em detalhes o decreto que amplia o acesso a armas de fogo para várias categorias, como caminhoneiros e políticos. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Mãe e filha foram atropeladas por um ônibus escolar no Núcleo Bandeirante, na noite desta terça-feira. A mulher morreu na hora e a criança foi encaminhada para o hospital. Moradores da região reclamam da falta de faixas de pedestre e não é de hoje. Nossa reportagem mostrou esse problema no início do ano. Uma notícia que abalou a família do Alex. Ontem, por volta de umas 7 horas, 7h20, eu recebi a notícia que ela tinha vindo a óbito e minha sobrinha estava em estado grave no hospital de base. Para mim foi um baque muito grande, mas estamos aqui para poder acompanhar o velório, acompanhar o enterro. A irmã do Alex, Aline dos Santos Silva, de 30 anos, e a filha dela, Analice, de 2 anos, atravessavam essa pista que cruza a 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante na noite desta terça-feira, quando foram atropeladas por um ônibus escolar. A mulher morreu ainda no local. Já a criança foi encaminhada para o hospital de base. Para os moradores da região, a falta de segurança no trânsito contribuiu bastante para que o pior acontecesse. Hoje, com toda a tecnologia, com a ciência, por que eu tenho que esperar que uma mãe de família venha falecer diante de uma irresponsabilidade do Estado? Porque todo mundo sabe, quando passa aqui, vê esse tapume, não tem a passagem para pedestre, nada. Atravesso direto e corro risco. Agora não vou mais atravessar, mas nós vamos esperar fazer uma faixa de pedestre para nós. Em janeiro deste ano, nossa equipe esteve no Núcleo Bandeirante e mostrou o problema causado pela falta de faixa de pedestres. A Inês mora no Núcleo Bandeirante há 20 anos. Na frente da casa dela passa uma das pistas mais movimentadas da região e não tem faixa de pedestre, o que coloca em risco a segurança de todos. Eu já fui atropelada por uma moto aqui, porque mesmo que os carros, foi logo ali, mesmo que os carros parem, né? Mas as motos não, e eu não vi a moto. Aí a moto bateu, eu estava até com um carrinho de compra. A gente quer uma faixa de pedestre, né? E resolver bastante. Atualmente, a região conta com 64 faixas de pedestres. Após a morte de Aline, o Detran afirmou que uma equipe vai ao local para avaliar a necessidade de instalar uma sinalização que facilite a passagem na pista. Vamos encaminhar as equipes de engenharia ao local, ainda hoje, para analisar a possibilidade de colocação de mais faixas de pedestre e, caso seja a situação de reduzir a velocidade para evitar atropelamentos, isso vai ser feito para que a gente possa trazer mais segurança para os usuários ali da via, principalmente os pedestres do Bandeirante. Um caso gravíssimo, a gente vai falar sobre este assunto com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Será que mais pessoas vão precisar morrer para fazer alguma coisa lá? É claro que não, a gente não pode esperar uma coisa como essa, né? A gente viu ali o funcionário do Detran mentindo, ou pelo menos prometendo o que não faria, prometendo tomar providências que não foram tomadas. 4 meses se passaram desde quando a nossa equipe esteve no mesmo lugar, que as pessoas clamando, pedindo, suplicando por segurança no trânsito. Temos um departamento de trânsito do Detran aí sempre envolvido em denúncia de safadeza e etc., faturando mais de 500 milhões de reais por ano. E gasto em quê? Só se preocupa com o próprio salário e a segurança das pessoas, a segurança das pessoas que o sustentam. O Planalto decidiu recriar os ministérios das cidades e também da integração nacional em busca de apoio para aprovar tanto a reforma administrativa quanto a Previdência. A Câmara e o Senado têm até 3 de junho para votar a medida provisória que alterou a formação dos ministérios de Jair Bolsonaro. Caso contrário, ela perde a validade e o governo teria que voltar aos 29 órgãos anteriores.
Uma comissão mista vota nesta quarta-feira o parecer do relator, senador Fernando Bezerra, do MDB. O texto traz alterações na reforma administrativa de Bolsonaro. A principal delas prevê recriar os ministérios das cidades e da integração nacional, que foram unificados no atual Ministério do Desenvolvimento Regional. A mudança teve o sinal verde do presidente da República. Eu não creio óbvio no tocante a isso, né? E apenas que o futuro ministro, caso seja criado esse ministério, venha da indicação da frente parlamentar dos municípios, das cidades, tá certo? É apenas isso aí. Mesmo com um ministério a mais, a estrutura deve permanecer a mesma. Caso o Congresso aprove a autonomia do Banco Central, este perderá o seu status ministerial, de forma que manter-se-á a estrutura inicial com 22 ministérios. O parecer do relator mantém o COAF com o ministro Sérgio Moro. É o Conselho de Controle de Atividades Financeiras que rastreia operações bancárias suspeitas. Compreendemos até os argumentos contrários, mas a posição do governo é que está traduzida no relatório. E estamos nos mobilizando para conseguir a maioria na comissão e, posteriormente, no plenário da Câmara e do Senado. Cláudio Humberto, o que tem por trás dessa mudança aí na esplanada? Apoio no Congresso, né? O que a gente espera mesmo, o que os brasileiros esperam, é que o presidente Bolsonaro mantenha o compromisso de não fazer o toma lá da cá. Tomara que essa decisão de desmembrar o Ministério em dois e entregar um deles novamente, como era em governos passados, ao controle do Partido Progressista, ao controle do Centrão, isso pode representar a capitulação do governo perante o toma lá da cá. Tomara que essa mudança, essa decisão do presidente não constitua um recuo na firme disposição de não fazer a negociata, né? Não permitir que o governo caia nesse rame-rame aí do toma lá da cá. O Ministério de Cidades é um ministério que tem grande capitalidade, a sua extinção foi muito lamentada pelos políticos desse partido e do PP, do Partido Progressista e do Centrão de uma maneira geral, e eles não fazem outra coisa, né, desde o início do governo Jair Bolsonaro, senão criar condições de pressão para que isso acontecesse. E acabou acontecendo. O presidente diz que o ministro vai ser indicado pela Frente de Cidades, vai ser indicado pelo Centrão. E por falar na reforma, Paulo Guedes, o ministro da Economia e homem forte do governo, vai hoje à Comissão Especial da Previdência. Ele volta à Câmara pouco mais de um mês depois de uma visita à Comissão de Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça, que terminou lá em bate-boca. E o dia começou cedo para o alto escalão, inclusive para o presidente da República. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. O que falaram nessa reunião aí, presidente da República, da Câmara, do Senado, hein, Renata? Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Bem, o foco a gente sabe qual é, né? De fato, é aprovar a reforma da Previdência. Então, hoje cedo, teve um café da manhã bem cedo, lá na casa do presidente do Senado, e aí participaram governadores, vice-governadores, cerca de 25 ao todo, para tratar sobre o Pacto Federativo, que é a distribuição de recursos aí para os estados, porque os estados também passam por uma crise financeira, né? O país passa, os estados passam, os municípios, então todos estão se unindo aí para tentar resolver essa questão de reequilibrar as contas públicas. E é claro que o presidente Bolsonaro também aproveitou esse café da manhã para falar sobre a reforma da Previdência. Então, há também essa estratégia de tentar convencer os governadores para que possam conversar também com suas respectivas bancadas, deputados, senadores, a fim de conseguir aprovar essa reforma da Previdência. Então, essa também é uma das estratégias. E hoje à tarde, como você me lembrou, o ministro Paulo Guedes vai à comissão especial, a comissão que trata da reforma da Previdência. Na última ida do ministro, que foi na CCJ, que você também se referiu aí, a gente lembra a confusão que foi, bate-boca, empurra-empurra, teve aí a questão do Tigrão, do Tchutchuca, a sessão teve que ser encerrada antes mesmo do tempo previsto, tinha vários outros deputados que queriam falar, mas a sessão teve que ser encerrada exatamente por conta dessa confusão toda. Então, hoje, a ida do ministro Paulo Guedes, ela inaugura, portanto, esse mês, que vai ser um mês de audiências públicas. Nessa
comissão especial. Então, vários especialistas vão até essa comissão especial conversar com esses parlamentares que fazem parte dessa comissão para esclarecer pontos, falar sobre a reforma da Previdência. E a ida, né, do ministro é muito esperada e muito importante, claro, porque ele ali é o principal ator dessa proposta, dessa mudança, então vai responder essas perguntas. Há uma expectativa grande, vamos ver como é que a oposição vai se posicionar diante da ida do ministro, mas há uma expectativa de que seja sim uma sessão longa, é uma sessão importante, um momento importante também para esses esclarecimentos. E a gente lembra aqui também que o papel dessa comissão especial é propor mudanças, propor alterações à reforma da Previdência. E tem aquela outra estratégia também que nós falávamos aí, você, o Cláudio Humberto, o próprio Alex Guzmão, que nos mostrou na reportagem, que é a criação de mais 2 ministérios, importantes ministérios, Ministério da Cidade, Ministério da Integração, também para atender uma demanda desses parlamentares que fazem parte do governo, de uma certa forma estão ali na base ou não, a gente nunca sabe, mas que querem fazer efetivamente parte, né? Terem cargos, se posicionar aí no governo. Então, pode ser aí, é uma aposta do governo para também angariar mais votos para a aprovação da reforma da Previdência. Isso tanto na Câmara quanto no Senado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua de olho. E olha, a seguir os detalhes do decreto que amplia o porte de armas. As novas regras já estão valendo e o Band Cidade volta daqui a pouco.